Olá, meus amores, bom dia. Vamos lá para a nossa primeira aula revisão. A nossa primeira aula revisão será de português. Vocês irão colocar na página 48 do terceiro ano e 32 do quarto ano. O nosso assunto dessa aula revisão é sílaba tônica. Nós já estudamos as sílabas tônicas, vamos revisar porque elas estarão lá presentes na nossa avaliação online, certo? Todo mundo colocando aí nas páginas, vamos lá. Aí, nós vamos começar falando sobre a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Você já sabe, é a sílaba mais forte de uma palavra. Toda palavra tem sílaba tônica, certo? Algumas acentuadas e outras não. Vamos ver aqui as sílabas, as palavras oxítonas. Vamos começar por ela, ó. Quando a sílaba tônica é a última, dizemos que ela é uma oxítona. Quando a sílaba tônica é a última, nós começamos a contabilizar de trás para frente. Então, a última sílaba é a sílaba tônica dessa palavra café, por exemplo, e ela é uma oxítona. Aqui todas estão acentuadas, mas elas podem não ser acentuadas também, viu? Como nós vamos ter aí no exemplo da palavra, deixa eu dar uma olhada aqui na minha palavra, que não é acentuada. Só um minuto. Aqui, apagador. A palavra apagador, ela não tem acento, mas ela é uma palavra oxítona. Então, as palavras oxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica mais forte, a última. Aqui, palavras proparoxítonas. As proparoxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba tônica, olha. A segunda de trás para frente, eu sempre contabilizo de trás para frente, viu? Então, a segunda sílaba tônica é a paroxítona e a antepenúltima é a proparoxítona, a terceira de trás para frente. Elas podem ser palavras trissílabas ou polissílabas. Se eu pego aqui uma palavra polissílaba, que é, deixa eu dar uma olhadinha aqui em uma, que é proparoxítona, então ela vai ter a terceira sílaba tônica mais forte, mesmo tendo outras depois, né, na frente. Como é o exemplo de... Só um minutinho que eu perdi a palavra agora aqui. A palavra desapareceu. Aqui encontrei a palavra quilômetro. A palavra quilômetro, ela é proparoxítona, mas ela é polissílaba. Ela tem 4 sílabas, certo? Aqui no nosso exemplo, nós só vemos trissílabas, né? Aqui tem um lembrete, olha, lembre-se, toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, as oxítonas, as paroxítonas e as oxítonas, elas podem não ter acento. Mas as proparoxítonas, todas elas têm acento, certo? Como é que eu sei a sílaba tônica de uma palavra quando ela não tem acento? Como aqui, exemplo de temos cidade, festa e churrascaria. Lembram que eu falei na nossa aula de sílaba tônica, que é como se eu chamasse a palavra do portão. Quando eu grito lá do portão, sempre tem uma sílaba que é mais forte. Então, quando ela não é acentuada, eu preciso pronunciar ela como se eu estivesse gritando por alguém do portão, por exemplo, que a sílaba mais forte vai aparecer, né? Eu pedi até para vocês fazerem em casa esse teste, de falar bem alto como se estivesse chamando alguém do portão. Vamos lá, nós temos então 3 classificações de sílaba tônica. Oxítona, que é a última sílaba tônica. Paroxítona, que é a penúltima sílaba tônica, e proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba tônica. Aí, a sílaba tônica das palavras nem sempre é marcada pelo acento. Olha o que eu acabei de falar, nem sempre é marcada pelo acento, exceto as palavras proparoxítonas, que devem ser acentuadas. Se ela for proparoxítona, ela tem que ter acento, certo? Vamos relembrar mais uma vez. Oxítona, última sílaba tônica. Paroxítona,
penúltima sílaba tônica, e proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. As sílabas tônicas são as sílabas mais fortes de uma palavra, e toda palavra tem sua sílaba tônica. Logo em seguida, nós teremos um exercício revisão, porque esse assunto já foi feito, certo? Eu vou deixar aqui alguns minutinhos na tela, são 4 questões, eu vou ler para vocês aqui no vídeo mesmo, e vou mandar a foto da atividade, porque pode ficar mais fácil para copiar no caderno, certo? Vocês vão copiar no caderno, responder e mandar para mim, tá bom? Vamos lá, ó. Atividade de revisão. Vocês vão fazer o cabeçalho direitinho no caderno, certo? Eu não coloquei aqui o cabeçalho porque senão ia ficar muito apertadinho. Vocês vão fazer o cabeçalho direitinho, com a data de hoje, 21/7/2020, certo? Número 1. De acordo com o que estudamos, o que é sílaba tônica? Você vai escrever o que é sílaba tônica, certo? Eu mandei deixar 2 linhas, quem quiser deixar 3, tranquilamente. Você vai escrever o que é sílaba tônica com suas palavras. Não precisa ser exatamente o que tem no livro ou exatamente o que a tia falou. Como você entendeu o que é a sílaba tônica? Número 2. Circule o grupo em que todas as palavras são proparoxítonas. O grupo em que todas as palavras são proparoxítonas. Só tem um grupo. Letra A, médico, relâmpago e pássaro. Letra B, rodapé, possível e fantasma. Letra C, fósforo, paletó e valente. Terceiro, separe as sílabas das palavras e circule a sílaba tônica. Vocês vão separar as sílabas aqui na linha das palavras e circular a sílaba tônica. Tia, eu vou circular a sílaba tônica na palavra que já está aqui no slide? Não, vou circular na palavra que eu separei, na separação silábica, certo? Aí nós temos mágico, carretel, papel, leite, fumaça e búfalo. Passando para a quarta questão, aí tem: classifique as palavras de acordo com a legenda. Qual é a legenda? O para as palavras oxítonas, P para as palavras paroxítonas e PP para as palavras proparoxítonas, certo? Por exemplo, aqui, bicicleta. Eu vou separar na minha cabeça, bicicleta. Posso até chamar ela do portão para ver qual é a sílaba tônica. Eu vou colocar se é oxítona, O, se é paroxítona, P, ou se é proparoxítona, PP. Certo, meus amores? Cheiro da tia, e espero que tenham entendido como vai funcionar a nossa avaliação online e as nossas aulas revisões, tá bom? Qualquer coisa é só enviar mensagem para mim. Beijo!